Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o aposto. Eu penso que o aposto é uma categoria da análise sintática do período simples, muitas vezes deixada de lado, e muitas vezes o aposto também é encoberto com uma simplificação um pouquinho perigosa. Que simplificação é essa? Aquela que leva as pessoas, não é, a acreditar que tudo que vem separado por vírgulas seria um aposto. Então, é muito comum que as pessoas vejam uma expressão entre vírgulas e de cara digam aquilo é um aposto porque está entre vírgulas. Bom, de fato, há um aposto que vem sempre entre vírgulas. Ele é o aposto explicativo e é um aposto muito comum, o aposto explicativo. Também recebe o nome de aposto identificador, esse aposto explicativo. No entanto, o aposto explicativo não é o único tipo de aposto que existe e não esgota esse assunto. Então, antes de mais nada, é importante que nós saibamos que o aposto é um termo acessório da oração de natureza substantiva. Então, entre os termos acessórios das orações, nós temos o adjunto adnominal, que é um elemento periférico ao nome. Então, é uma função desempenhada por artigos, por adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais adjetivos, ou seja, é uma função muito própria da natureza adjetiva. O adjunto adverbial, por outro lado, é uma função muito própria da natureza adverbial, é uma função desenvolvida por advérbios e por locuções adverbiais. E o aposto? O aposto é uma função desempenhada por um elemento de natureza substantiva, por uma estrutura nominal, que vai ter como núcleo um substantivo ou um pronome substantivo, um elemento de peso substantivo. Esse substantivo, necessariamente, fará referência a um outro substantivo da sentença e entre os dois, na sentença, vai haver uma certa identidade semântica. Então, quando eu digo Patrícia, vírgula, professora de português, vírgula, é legal. Veja, Patrícia é um substantivo. Professora de português é uma estrutura nominal cujo núcleo é professora, ou seja, um substantivo. E dentro da sentença, Patrícia e professora de português são o mesmo elemento. Existe uma identidade semântica. Isso configura a aposição. Percebam que a gente poderia pegar professora de português e tirar dessa sentença. Por quê? Porque esse é um elemento acessório. O aposto tem essa natureza acessória. Aí você deve estar pensando assim, mas você, professora, deu aí um exemplo de aposto que vem entre vírgulas, não é? E está dizendo aí no início da aula que o aposto não vem sempre entre vírgulas. Então, como é que isso funciona? Então, é exatamente para isso que eu vou chamar você para mudar de tela aqui comigo, para que a gente converse sobre as outras possibilidades da aposição, além dessa que é mais facilmente identificada. Então, se a gente pensar na frase que eu falei, nós temos Patrícia, professora de português, é legal. Então, nessa sentença, nós vamos perceber aqui a existência do tipo clássico de aposto, que é o aposto explicativo. Esse realmente, deixa eu tirar isso daqui porque tá me atrapalhando um pouquinho, peraí. Esse realmente virá entre vírgulas, ou se ele estiver no fim da oração, entre uma vírgula e um ponto, sim, virá, tá? Então, o aposto explicativo é esse. Vejam o elemento substantivo aqui, um outro elemento substantivo aqui, e eles guardam identidade. Anotem que o aposto explicativo também pode ser chamado de aposto identificador, tudo bem? Bom, mas e se eu dissesse a professora
Patrícia é legal. Vejam que nesse caso eu tenho a professora aqui como o sujeito de é legal. Professora é o núcleo do sujeito. E quem é Patrícia? Patrícia é a professora. Vejam que nós temos aqui um substantivo 2 que se refere a um substantivo 1, certo? E ambos, na sentença, guardam uma identidade semântica. Ou seja, quem é a professora? Patrícia. Quem é a Patrícia? A professora. Certo? Eles são o mesmo elemento. Eles fazem referência ao mesmo ser. Entendem isso? E Patrícia não é um substantivo? É. E não poderia retirar? Eu não poderia dizer a professora é legal? Poderia, não é? Eu tenho, então, aqui um aposto? Tenho aqui um aposto. Só que ele é um aposto explicativo ou um aposto identificador, como o meu primeiro caso? Não, não é. Aqui nós temos um aposto que nós vamos chamar de especificativo. O aposto especificativo, queridos, muitas vezes vai aparecer depois de um substantivo mais genérico, e ele será um substantivo que, como o próprio nome já diz, especifica aquele outro. A professora, ó, há muitas. O papel da palavra Patrícia aí é, de alguma maneira, delimitar esse tamanho aí dessa dimensão do substantivo professora, ok? Nós temos um outro aposto, que é o aposto enumerativo. Então, se eu disser assim, né, comprei algumas coisas. E aí eu vou fazer uma lista, né? Batata, carne, cebola. Eu poderia até continuar a lista. Vejam que coisas aqui é o núcleo do meu objeto direto, é um substantivo. E essa sequência de substantivos aqui, que aparecem depois dos dois pontos, eles aqui indicam que coisas são essas. Então, veja, o que nesta sentença são as coisas? Batata, carne, cebola. E o que são batata, carne e cebola nessa sentença? As coisas. Ou seja, nós temos aqui substantivos que fazem referência a um outro substantivo e na sentença eles têm a mesma referência, não é? Eles dizem respeito ao mesmo elemento do mundo. Então aqui a gente vai ter um aposto. E esse aposto que enumera é o chamado aposto enumerativo, certo? O professor Bechara, em relação ao aposto enumerativo, trouxe nos estudos dele, né, ao longo dos anos, uma contribuição bastante importante. Se você estuda português há muito tempo, você deve ter ouvido falar do aposto resumitivo, não é? Que acontecia assim, quando a gente dizia, por exemplo, né, carne, gasolina, sei lá, arroz, tudo aumentou. Então imaginem que eu tenha uma sentença como essa. Antigamente, nós dizíamos que carne, gasolina e arroz constituiriam o sujeito da sentença e tudo seria um aposto resumitivo. O professor Bechara, com um argumento maravilhoso, mostra que isso não é verdade. Porque o sujeito é a categoria gramatical que determina a flexão do verbo. Percebam que esse verbo está no singular. Ele está no singular por quê? Se o sujeito fosse carne, gasolina, arroz, eu diria aumentaram, porque o sujeito determinaria a concordância do verbo no plural. Quer dizer, se esse verbo não é flexionado no plural, é porque ele, na verdade, concorda com esse elemento tudo, que será, uma vez que determina a flexão do verbo, o nosso sujeito. E
Então, o que vai ser esse elemento que antes nós chamávamos de sujeito? Na verdade, ele é que é o aposto. Ele é um aposto que vem antes, professora? Ele é um aposto que vem antes. E percebam que qual é a função desse aposto? É a função de enumerar. Então, ele é um aposto enumerativo. Então, quando você vir essa ideia do aposto resumitivo, você deve pensar que esse foi um pensamento válido durante algum tempo, bastante tempo, né, nos estudos gramaticais, mas que com um argumento muito consistente, o professor Béchard entende que o que nós chamávamos de aposto resumitivo, na verdade, não é um aposto. E aquilo que veio antes, que estaria sendo resumido por esse pronome indefinido, é que é, na verdade, o aposto, né, normalmente uma enumeração que antecede esse resumo que nós fazemos com tudo, ou com todos, ou com nada, certo? Então, o aposto enumerativo pode aparecer antes do elemento ao qual faz referência, o que não é muito comum na aposição. Bom, nós temos também um aposto que é chamado de aposto distributivo. Então, se eu disser assim, né, Maria e Guilherme são surpreendentes. Ela, pela autonomia. Ele, pelo cuidado. Então, vejamos. O que eu tenho aqui no ela e no ele? Eu tenho pronomes substantivos. O aposto é um elemento de base substantiva? O pronome substantivo faz esse papel do substantivo, então ele pode aparecer como aposto? Pode. E o que esses elementos fazem? Eles distribuem o que estava sendo colocado antes. Então, veja, quem é ela? É Maria, um pronome substantivo que faz referência a um outro substantivo da sentença. E quem é ele? É Guilherme. E o que acontece aqui? É um pronome substantivo fazendo referência a um substantivo. Na sentença, ambos significam absolutamente a mesma coisa. Guilherme é ele e ele é Guilherme, certo? E, nesse caso, o aposto foi usado para fazer uma distribuição. Antes eles estavam ali juntos com a mesma característica. Os dois são surpreendentes. E depois eu distribuo. Ela por um motivo, ele por outro motivo. Isso receberá o nome de aposto distributivo. Então, percebam, queridos, que o aposto vai muito além dessa ideia do elemento que está entre vírgulas. Percebem isso? Então, para entender a aposição, é necessário que a gente dê um passo um pouco mais adiante para que a gente não fique sempre preso a essa ideia de que aposto é aquele negocinho que vai aparecer ali entre vírgulas na oração. Bom, existe um aposto que é chamado de aposto circunstancial. O que é o aposto circunstancial? É um aposto que traz realmente uma informação, uma ideia de uma circunstância, um momento normalmente. Então, se eu disser assim, vencedor, José não se lembra mais das derrotas. Vejam, gente, quem é vencedor? É o José, e José é o vencedor. Mas vejam que José não é vencedor sempre. Esse vencedor dá uma ideia de que agora que é vencedor, dá uma ideia de uma circunstância de tempo. E esse elemento que dá essa ideia,
ele vai ser chamado de aposto circunstancial. Ele lembra um pouco o advérbio, você deve estar pensando isso. Mas veja que ele tem uma base substantiva, ele não tem uma base adverbial, certo? Por isso ele vai ser chamado de aposto circunstancial. Então, se você lembrar aí, né, o nosso vídeo no início, eu falei que o adjunto adverbial é a função acessória do advérbio e que o aposto é a função acessória do substantivo. Vencedor aqui não é um advérbio, não é? Então, ele não vai ser um adjunto adverbial, embora tenha, do ponto de vista funcional, esse papel de trazer uma informação circunstancial para a sentença, uma informação, nesse caso aqui, temporal, não é? Então, ele vai ser chamado, uma vez que é substantivo, de aposto e, uma vez que traz a ideia da circunstância, de circunstancial. Então, o aposto circunstancial é esse que traz essa noção. Então, quando eu digo assim, né, rainha, ela cuidava das pessoas, quer dizer, ela cuidava das pessoas quando era rainha. Dá uma noção temporal quase sempre. E, por fim, eu quero falar com vocês sobre um tipo de aposto que não é um aposto que faz referência a um outro substantivo. O aposto aqui, ó, vejam, quem é o vencedor? É José. Quem é ela? É Maria, não é? Quem é aqui carne, gasolina, arroz? É o tudo. Vejam que a gente tem sempre aquela ideia que eu falei no início do vídeo, um elemento substantivo que faz referência a um outro elemento substantivo. Só que existe um aposto que faz referência a uma oração inteira. Então, em algumas situações, nós encontraremos uma expressão substantiva que, de alguma maneira, retoma não um nome da oração, mas toda a ideia da oração. Então, se eu disser assim, ó, Maria acordou cedo, vírgula, sinal de disposição. Então, se eu digo Maria acordou cedo, sinal de disposição, percebam que sinal de disposição é uma estrutura nominal, cujo núcleo é um substantivo, certo? É acessório, poderia dizer simplesmente Maria acordou cedo e você entenderia a sentença do ponto de vista estrutural, ela estaria completa. Quer dizer, isso aqui é um elemento acessório de base substantiva. Mas ele faz referência a quem? Ele faz referência só a Maria? O sinal de disposição é Maria? O sinal de disposição é só acordou? O sinal de disposição é só cedo? Não. O sinal de disposição é isso aqui tudo. É a oração inteira. Então, o elemento, né, a estrutura nominal, sinal de disposição, cujo núcleo é um substantivo, será um aposto. Mas não será um aposto que faz referência a um substantivo, como acontece normalmente com o aposto. Será um aposto em referência a uma oração inteira. O professor Evanildo Bechara dá exatamente esse nome longo a esse aposto, né? E aí é bom que a gente conheça isso, porque às vezes, porque a gente pode querer estudar e gostar de entender. E do ponto de vista mais pragmático, em uma situação de teste, você pode ser cobrado lá, né? Assinale a alternativa em que o aposto faz referência a uma oração inteira. E você já conhece esse tipo de aposição. Tudo bem? Então, queridos, deixa eu mudar de tela aqui para eu poder me despedir de vocês. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo até o fim deste vídeo. Eu espero profundamente ter sido útil a vocês e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo grande.